Alô, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Professor Felipe, opa, escorregou aqui. Professor Felipe, mais uma vez, né, para a gente continuar nossas aulas de geografia seguindo as coisas que nós temos no nosso livro. E aí, o tema principal que a gente vai começar a desenrolar nesses próximos minutos é clima. Só que antes da gente entender perfeitamente o que vai ser o clima de um lugar, né? O clima da região sudeste, o clima da região nordeste, ou o clima mundial, o clima de outras partes do globo terrestre, a gente precisa entender quais são os principais itens que vão influenciar na forma que esse clima vai se apresentar, que vão influenciar na forma que a gente vai é, perceber esse clima, e por isso a gente tem essa pequena aula introdutória para a gente poder entender para onde a gente vai caminhar antes das coisas ficarem um pouco mais complexas, beleza? E aí primeiro ponto da nossa jornada é a gente entender a diferença entre elementos e fatores do clima. Dentre os elementos a gente pode destacar alguns como a temperatura, pressão, ventos, umidade, precipitações e massas de ar. A gente vai tratar alguns desses temas na nossa aula, beleza? Entre os fatores, a gente pode destacar altitude, albedo, latitude, maritimidade e continentalidade. Tudo bem? Para a gente começar a diferenciar um pouco, os elementos do clima eles vão ser meio como as características de um tipo climático de uma determinada região. Já os fatores climáticos vão ser aqueles elementos que interferem e que dão essas características para esse clima ou modificam as características que a gente tem no clima de uma determinada região. Beleza? E aí, antes da gente continuar a nossa jornada, é interessante a gente falar sobre temperatura. Essa palavra ela vai se repetir muitas vezes no meio da nossa aula, do nosso encontro. Né? Temperatura é um tipo de medida para o calor da atmosfera de um lugar. Né? Essa medida de temperatura ela pode ser positiva ou negativa e a gente vai estudar um pouquinho mais para frente o que vai fazer com que essa temperatura, esse calor da atmosfera possa ser variado, possa ser visto de formas diferentes nos diferentes lugares do mundo. Aí a gente fala sobre fatores que vão influenciar diretamente esse calor da atmosfera. Primeiro fator que a gente tem é o albedo terrestre. Albedo está relacionado à quantidade de luz que pode ser refletida por alguma superfície. Né? Dentro do nosso quadro aí a gente tem vários exemplos de reflexão, de quantos por cento da luz do sol vai ser refletida. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a neve, ela no topo dessa montanha que a gente tem aqui, a neve ela vai refletir cerca de 80 a 95% da luz do sol que vai chegar até ela. As florestas, elas absorvem de 10 a 20%. Tá em inglês, né? Agora que eu percebi. A grama, ela reflete de 25 a 30%. O asfalto, de 5 a 10%. O concreto, de 17 a 27%. Né? E aí a gente tem vários outros exemplos. Aqui tem light roof, né? E dark roof. Light roof é o teto de cores claras e dark roof é o teto de cores escuras. Só para você ter uma ideia aí, o teto de cores claras ele reflete de 35 a 50%. O teto de cores escuras ele reflete de 8 a 18%. Pô, falando bastante sobre reflexão, mas o que isso significa na prática? Vamos lá. Quanto maior a porcentagem dessa reflexão que a gente tem desses elementos, desses ambientes, quanto maior essa porcentagem, mais calor vai ser devolvido, menos calor vai ser absorvido, menor vai ser o calor acumulado nesse lugar. Então, por exemplo, eu gostei desse exemplo aqui porque eu gosto de falar inglês, né? Dark roof e light roof.
O teto de cores mais escuras, a reflexão dele é de 8 a 18%. O teto de cores claras, a reflexão é de 35 a 50%. E aí eu deixo para você a pergunta: em qual dessas duas casas você acha que vai ser mais quente? Vamos lá. Tempo. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Então, para a gente não perder muito tempo, na casa de teto mais escuro, a gente vai ter muito mais calor acumulado. A tendência é que essa casa seja um pouco mais quente. E sim, é interessante isso que eu vou falar aqui agora. Eu vou tentar deixar relacionado nos vídeos uma experiência que se faz com uma casa que é bastante quente e que uma pessoa vai e pinta o teto dessa casa de branco. Para que isso? Para aumentar o índice de luz refletida e, e a partir disso fazer com que a casa seja um pouco mais fresca, um pouco mais fria. E adivinha? Dá certo. A casa fica mais fria se o teto dela for branco. É interessante. Outro fato aqui muito importante é neve, a neve fresca, né? Neve fresca ela reflete de 80 a 95% da luz do sol. E isso é uma parada interessante para a gente pensar. Por quê? Por que é interessante pensar? Não sei se você já viu alguma vez um programa de televisão que foi feito num lugar de neve, ou algum filme, ou talvez você mesmo já tenha tido a experiência de ir para um lugar que tenha neve. Então, sempre que nós vamos para algum lugar que tem neve, além de ser oferecido a gente, ou a gente ter que comprar aqueles casacos bastante pesados para o nosso corpo não sofrer tanto com a variação térmica, né, com a variação de temperaturas, sempre vai ser oferecido pra gente aquele óculos de esqui, né, a Sky Mask, né, que é a máscara de esqui que os caras falam, que é aqueles óculos escuros, aqueles óculos são escuros, talvez você não tenha usado, mas eu trago essa informação. Aquelas máscaras de esqui, elas são óculos escuros. E para que elas servem? Tenta pensar, junta aí esse dado. A neve fresca reflete luz. O óculos, a máscara de esqui é uma máscara escura. Por que se usa óculos escuro em ambiente de neve? Motivo muito simples. Dependendo de como estiver o dia, se o dia tiver um dia mais ensolarado, e sim, em lugares de neve é possível que se tenha dias ensolarados, a gente tendo um dia mais ensolarado, a luz do sol vai refletir bastante na neve. E como as pessoas vão transitar sobre essa neve, acaba sendo muito incômodo aos olhos. Eu não tenho certeza disso, mas acho que chega até a fazer mal para a visão das pessoas estar exposta a esse monte de luminosidade no ambiente. E aí por isso as máscaras de esqui normalmente têm as lentes mais escuras, têm as lentes com proteção UV para evitar que essa luz refletida pela neve fresca venha de alguma forma afetar a nossa visão, afetar os nossos olhos. E aí o último exemplo que a gente tem aqui para falar que eu gostaria de lembrar é o asfalto, né? O asfalto, se eu não estou enganado, de todas as nossas, de todas as é, nossos itens aqui dessa nossa imagem é o que tem o menor índice de reflexão. Ele reflete muito pouco a neve. A neve não. Ele reflete muito pouco a luz do sol. Então, nessa de refletir muito pouco a luz do sol, você vai entender que o asfalto vai ser um dos elementos da nossa imagem que mais vai esquentar. Pensa no seguinte: dia de muito calor no seu bairro, dia de muito sol, aquele sol queimando a cabeça, e aí alguma pessoa genial fala assim: aí, dá até para instalar um ovo nesse asfalto e eu acho que tá tão quente que esse ovo vai fritar no asfalto. Tem a ver com isso que a gente está estudando. O asfalto, por ser uma superfície de cores mais escuras, ele vai absorver muito mais esse calor do sol, e aí a tendência que a gente tem nesses espaços é de que essa superfície seja muito mais quente. As superfícies ao arredor de áreas asfaltadas são muito mais quentes. Quando eu trabalhava, ou melhor,
quando eu era aluno na faculdade, a gente tinha um trabalho todo ano de medição de temperaturas no centro do município do Rio de Janeiro. E aí eu não sei se você conhece muito bem o município do Rio de Janeiro, mas a gente tem ali na área do centro um lugar chamado Campo do Santana. Campo do Santana é como se fosse um parque, né? Tipo esses parques que a gente vê fora do Brasil, tipo Central Park, sabe? Cheio de árvores, umas áreas de praça, onde deveria ter ser um ambiente de encontro, né, da sociedade carioca. É, e aí a gente faz uma diferenciação de temperaturas. Naquele ambiente onde a gente vai ter grama, vai ter, como que eu posso dizer? A gente vai ter solo exposto, a gente não vai ter tanto asfalto. A gente fazia um trabalho de medir a temperatura ali dentro. E após isso, a gente fazia mesmo o trabalho de medir a temperatura em uma outra área. Uma área onde tivesse muito prédio, uma área onde a gente tivesse muita cobertura de asfalto, onde a gente tivesse poucas árvores. E olha que surpresa, a diferença entre temperaturas num lugar com árvores, num lugar com pouco asfalto, num lugar onde a gente não tinha interferência de prédios, onde não tinha muito vidro das janelas, que também é uma coisa que afeta a reflexão de luz, onde a gente não tinha essas coisas da vida urbana, a temperatura chegou a ser 3 graus mais fria. Mais frio no meio de uma cidade. O que a gente pode tirar isso de lição pra gente? Lugares onde a gente tem árvores, lugares onde a gente tem pouco asfalto, vão ter a tendência de serem um pouco mais frios. Lugares que vão ter muito asfalto, muito concreto, muito prédio, muito vidro, pouca circulação de ar, a tendência é ser muito mais quente. E isso está diretamente relacionada a essa capacidade de refletir o calor, refletir ou absorver o calor do Sol na superfície, que a gente chama de albedo. Beleza? Outra coisa, outra parte para a gente estudar, altitude. A altitude ela vai influenciar na temperatura de um lugar, né? Pensa no seguinte, quando a gente vai ter uma área de grande altitude, a gente sabe que existe um negócio chamado pressão do ar, né? E essa pressão do ar ela age em forma de coluna, de barra de vento, né? Nas áreas mais altas, a gente vai ter uma diminuição dessa coluna de ar, a gente vai ter uma diminuição dessa barra de pressão de ar sobre a superfície. Isso vai fazer com que a gente tenha um ar que a gente chama de rarefeito. E nessa condição de ar rarefeito, a gente vai ter uma diminuição da concentração de gases na atmosfera. E aí esses gases, entre o próprio oxigênio, o vapor de água, eles são responsáveis por absorver calor. Logo, se a gente tem uma área que tem uma alta concentração de gases, né, uma alta concentração desses elementos que a gente falou, a gente vai ter uma temperatura um pouco mais elevada. Quando nós temos uma baixa concentração desses gases, uma baixa concentração desses elementos, a gente vai ter uma menor retenção do calor, ou seja, vai ter menos calor sendo absorvido naquela área e aí, por consequência, a temperatura vai ser mais fria. As áreas de grandes altitudes, elas vão ter uma baixa retenção de umidade, o que vai causar uma baixa retenção do calor, o calor vai ficar menos preso naquelas áreas, e aí nessa do calor ficar menos preso, a gente vai ter uma diminuição da temperatura. E é interessante a gente pensar nesse elemento que está no nosso texto. A cada 200 metros que nos distanciamos do nível do mar, a temperatura diminui em 1 grau. Isso é muito interessante. E aí você pensa no seguinte, não sei se você já teve essa experiência. Você sai do lugar onde você mora e você vai passar um dia agradável na cidade de Petrópolis ou de Teresópolis, que estão aí próximo aos 800, 900 metros de altitude, né? A gente vai ter uma grande diferença de temperaturas
no lugar da sua casa aqui na Baixada Fluminense e no lugar que você vai visitar em Petrópolis ou Teresópolis. Provavelmente, muito, mas muito provavelmente a temperatura lá vai estar um pouco mais baixa. A gente vai experimentar temperaturas um pouco mais baixas nessas áreas mais altas aqui do estado do Rio de Janeiro. A ponto de, quando a gente tem o inverno, essas áreas que vão apresentar um clima que a gente chama na geografia de tropical de altitude, elas vão apresentar uns invernos um pouco mais rigorosos, um pouco mais frios, né? E aí é até divertido. A gente pode usar isso até como um pouco de diversão, né? Porque é maravilhoso você viajar para Petrópolis e Teresópolis num tempinho mais frio, porque a cidade fica mais bonita, fica mais agradável da gente passear. Quem não gosta de fazer aquele passeio legal de casaco, sentindo aquele friozinho gostoso? Essa vai ser o principal fator que vai diferenciar para a gente a temperatura nas regiões aqui da onde a gente mora para essas outras regiões que a gente citou, como Petrópolis e Teresópolis. Vai ser a altitude que vai gerar essa variação de temperatura. Beleza? Exemplos aí pra gente. Olha nessa foto que maravilhosa. Se eu não estou enganado, esse é o Monte Kilimanjaro na África, né? A gente pode ver o contraste gigante de paisagens, né? A gente tem essa paisagem aí de uma vegetação um pouco mais ressecada, não completamente ressecada como um deserto, mas se você for parar para prestar atenção, não é aquela vegetação comum que a gente está acostumado em ver em florestas e coisas do tipo. Mas se você for olhando para cima da imagem, você vai ver que lá no topo dessa serra, dessa elevação que a gente tem aqui, desse monte, nós vamos ter a formação de neve. O que isso indica pra gente? Que a temperatura nessas áreas é bastante baixa. E se a temperatura e aí o que vai fazer essa temperatura ser bastante baixa e bastante diferente dessas áreas aqui mais planas, mais baixas, vai ser a altitude. Quanto mais alto a gente estiver, quanto mais alto for o lugar, mais baixas serão as temperaturas que a gente vai ver nesses lugares. Outro fator interessante para a gente estudar, né? A latitude. Latitude, vamos lá. Se você estudou um pouquinho de cartografia, aquela cartografia bem básica, você vai saber que latitude é um tipo de ponto de referência que a gente tem no mundo. Que quando a gente vai ver um mapa ou alguma coisa do tipo, ela se apresenta como as linhas horizontais, né? Aqueles mapas que vêm todos divididinho entre linhas. A latitude ela vai se apresentar para a gente como as linhas horizontais, né? As linhas deitadas. E essas linhas elas vão representar, vão ter várias serventias para a gente, elas vão ter várias funções para a nossa representação. Nesse momento, qual é o grande uso que nós vamos ter para a latitude? Para definir a questão de aquecimento. Pensa no seguinte, e aí essa daqui é a nossa regra, quanto mais perto da linha do Equador, mais quente, e quanto mais longe a linha do Equador, mais frio. A linha do Equador vai ser o nosso referencial zero, vai ser o principal ponto de referência dentro do que a gente chama de latitude. Esse ponto zero, ele é medido em graus, vai de 0 a 90 norte ou de 0 a 90 ao sul. Logo, a latitude zero vai ser um dos lugares que a gente vai ter uma maior concentração de calor. A latitude 90 vai ser uma das áreas que a gente tem a menor concentração de calor. E por que isso acontece? Isso está diretamente relacionado a um fator chamado insolação. Insolação. O que é insolação?
Insolação, de uma forma bem básica, é a quantidade de sol, né, de luz solar que consegue chegar num lugar. É a quantidade de sol que bate naquele lugar. Por exemplo, quando você vai para a praia, não sei se isso já aconteceu com você alguma vez. Quando você vai para a praia e aí você vai lá, brinca, mergulha, joga bola, come aquele sanduichinho, aquele franguinho com farofa, né? E aí no final do dia, não sei se você já viu isso acontecer, talvez tenha visto, talvez não tenha visto. Alguém ou você mesmo passa mal, né? Tem dor de cabeça, tem aquelas fraquezas, vertigens, algumas pessoas um pouco mais fracas até desmaiam. E alguém chega e vai falar o quê? Ah, isso aí que você está passando é insolação. Por que, que a gente chama de insolação? O que, que causa essa insolação da praia? É o sol batendo muito na sua cabeça o dia inteiro. A sua mãe, a sua avó, o seu pai, o seu tio já deve ter falado isso em algum momento para você ou já deve ter relatado essa situação em algum momento, né? É interessante, por isso esse é um dos momentos, é um dos motivos para a gente ter guarda-sol na praia, para evitar com que o sol fique batendo na nossa cabeça o dia todo e evitar a insolação. E aí, essa insolação ela vai ser definida é, ela vai ser definida basicamente por a gente entender que a Terra ela está num eixo de inclinação, né? E nas áreas onde a gente tem a latitude zero vão ser exatamente os lugares onde esse eixo de inclinação permite com que a radiação solar chegue com uma maior intensidade, a luz do sol chegue com uma maior intensidade, que bata com uma maior intensidade. E aí a gente sabe, a gente tendo uma maior insolação, uma maior quantidade de raios solares chegando numa área, a gente vai ter um lugar muito mais quente do que o normal. E aí a gente pode pensar, né? Áreas próximas à latitude zero que a gente tem no Brasil. Região norte. Ah, professor, região norte é onde tem a Amazônia, certo? Certo. Mas mesmo assim é uma área que a gente vai ter bastante calor, é bem quente. Se você perguntar para alguém, por exemplo, que tenha ido para Belém do Pará ou para algum lugar como Manaus, você vai falar, a pessoa vai falar para você, poxa, a cidade ela é úmida, ela tem água na sua atmosfera, mas é bem quente. Então, isso mostra pra gente que o que vai causar esse calor nessa região. Um dos fatores que vai causar esse calor nessa região é a proximidade com a linha do Equador. Beleza? Agora, o contrário também vale. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. O que a gente tem nas extremas pontas da linha do Equador? O que a gente tem de pontos mais distantes da linha do Equador no mundo? A gente tem o Polo Norte e o Polo Sul. E você conhece muito melhor do que eu. Polo Norte e Polo Sul são lugares que são bastante frios, né? Aqueles lugares que a gente vai ter bastante gelo, neve, pinguins, ursos, a casa do Papai Noel, todas essas coisas que a gente ouve falar e relaciona diretamente ao frio estão presentes, né, nos polos da Terra. E aqui a gente tem mais uma coisa que vai afetar diretamente no clima de uma região, a maritimidade. Maritimidade vai estar diretamente relacionada à proximidade ao mar. Logo que o próximo exemplo que a gente fala é a continentalidade, que é o contrário. Maritimidade perto do mar, continentalidade longe do mar, relacionada a continente. Beleza? Só para a gente ficar ciente. E aí é interessante a gente pensar que as grandes massas de água que a gente chama, né, o mar, ele vai ter uma capacidade de segurar, reter, prender o calor dos raios solares por mais tempo do que o solo. E o que isso significa ao mesmo tempo que ele tem essa capacidade de segurar o calor, né, dos raios solares por mais tempo do que o solo, ele também vai ter a característica de resfriar, de liberar esse calor de uma forma mais lenta. E o que isso vai fazer para a gente? Isso vai trazer para a gente uma baixa amplitude térmica.
O que é amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Exemplo pra gente. Vamos lá. Bangu. Bangu. A menor temperatura já atingida no bairro de Bangu, que você sabe é um bairro bem quente, é, sei lá, 15 graus no inverno dos mais rigorosos. A maior temperatura que a gente já teve em Bangu é próximo a 50, que aconteceu no verão do ano passado. Próximo a 50. Ou seja, a diferença entre a menor temperatura, que é 15 graus, é muito grande da maior temperatura, que é 50 graus. Logo, essa amplitude térmica, essa diferença de temperaturas é muito grande. E aí a gente pode dizer, nesse caso, que por causa da diferença entre a menor e a maior temperatura, a amplitude térmica de Bangu é muito grande. Agora, um exemplo, Cabo Frio, que é uma área litorânea, que é uma área de praia. A maior temperatura que a gente tem, por exemplo, dando por exemplo aqui, a maior temperatura que a gente tem é 30 graus, 35 graus. A menor temperatura que a gente tem numa área como Cabo Frio é 25 graus. Ou seja, a diferença entre as temperaturas 25 e 35 é muito pequena, se a gente for pensar em comparação com Bangu, por exemplo. É uma diferença muito pequena. Logo, a amplitude térmica dessas áreas é uma amplitude térmica baixa. E o que vai causar essa amplitude térmica baixa? É essa capacidade que os mares, que as massas de água têm de reter calor e de resfriar rapidamente. Então, você pode definir a maritimidade como essa influência causada pela capacidade do mar reter calor e liberar esse calor de uma forma mais lenta. E por consequência disso, a gente vai ter uma amplitude térmica menor em áreas afetadas pela maritimidade. Beleza? Outra coisa que a gente precisa falar sobre maritimidade não, isso aqui eu já falei. Acabei de perceber que eu já falei, tá bom? E aí a continentalidade é o contrário. Quanto mais distante a gente vai estar do litoral, ou seja, mais no interior dos continentes, maior vai ser a diferença de temperaturas de uma região, tá? É interessante também a gente pensar que áreas mais próximas do oceano vão acabar sendo áreas que vão chover um pouco mais. Sim, né? A proximidade com os oceanos vai interferir principalmente na capacidade de construção do que a gente chama do ciclo da água, né? Vão ser áreas que vão ter bastante água para serem evaporadas, né? E aí isso vai causar com que essas áreas tenham um grau de chuva, um grau de precipitações, né? A ocorrência de chuvas um pouco maior. Quando no contrário a gente pode falar que as áreas que estão afetadas sobre a continentalidade são áreas que já vão ter um clima um pouco mais seco, um pouco menos de chuva, né? E é interessante a gente pensar nisso também, que essa distância das massas de água vai afetar no clima de uma região de uma forma profunda. Por exemplo, Brasília. Brasília é uma cidade que é completamente afetada pela continentalidade. E só não é pior o grau que a continentalidade vai atingir nessa cidade por causa da interferência humana. Se você for ver algum vídeo ou você tiver viajado para Brasília, você vai ver que Brasília é uma cidade cheia de lagos artificiais, é uma cidade cheia de lugares onde o ser humano criou lagos, né, encheu de água. Alguns dizem como recurso paisagístico, né, para deixar a paisagem mais bonita. Mas na verdade, esses lagos eles estão ali exatamente tendo a mesma função que o mar tem, que é gerar um pouco de umidade para aquela região. Tanto que se você assistir um jornal, qualquer jornal,
que vai falar de Brasília no meio do ano, você vai ver Brasília sempre sendo relatada como uma cidade com baixos níveis de umidade, né? Baixos índices de chuva. E o que isso significa para a gente? Que essas áreas vão ser bastante secas. E aí, quem tem problemas respiratórios, quem tem problemas pulmonares, quem tem algum tipo de sensibilidade na pele, sofre com esse tipo de interferência climática. É muito comum você, em algumas áreas onde tem baixa umidade, baixa concentração de água na atmosfera, pessoas terem alguns problemas que faz o nariz das pessoas sangrarem, ou quando você sai de casa, você acaba ficando com a pele ressecada, que dá aquele efeito meio branco na pele, né, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de tá russo, né? Então, o russo, ele que a gente fala, está relacionado ao ressecamento da pele. É, pessoas que têm problemas como asma, bronquite, já tiveram pneumonia ou sofrem de algum tipo de alergia, também vão ser bastante afetadas pelas áreas de continentalidade por causa dessa relação dela com esse clima seco, né? Então isso vai acabar sendo um problema para essas pessoas, mesmo sendo uma coisa natural do clima terrestre. E aí a gente está falando sobre outro fator, né? Pressão atmosférica, que vai ser exatamente sobre. A gente falou um pouquinho sobre isso lá atrás, né? O peso do ar sobre uma superfície, né? E aí a gente já falou basicamente sobre isso. Áreas onde a pressão atmosférica é menor, a gente vai ter uma menor concentração de gases, né? No meu texto aqui eu coloquei moléculas de ar, né? Áreas de menor pressão, a gente vai ter uma menor concentração dessas moléculas de ar e isso vai afetar diretamente também no clima que a gente vai apresentar nesses lugares. E aí a gente passa para mais um elemento que a gente pode estudar, a umidade. Umidade está diretamente relacionada à quantidade de vapor de água presente na atmosfera, beleza? Ou seja, e aqui é ter um exemplo muito prático. Sabe quando a gente está num lugar que está seco e está próximo de chover? Sabe aquele cheirinho da chuva que a gente sente, né? Antes da chuva cair, isso é muito comum. Você faz assim, tô sentindo que daqui a pouco vai começar a chover, né? O que é isso? É a umidade, é a água que está se concentrando em forma de vapor na atmosfera. E essa concentração em forma de vapor, ela vai se manifestar de algumas maneiras, né? A principal maneira que a gente vai ter de manifestação dessa concentração de água na atmosfera, que a gente chama de umidade, é a precipitação. Precipitação é queda de água da atmosfera. Ela pode cair em estado líquido, que a gente conhece popularmente como chuva, pode cair em estado sólido, que a gente conhece como neve ou granizo, né? E aí, essa chuva, esse granizo, ele vai ser resultado da condensação do vapor da água que existe na atmosfera. O que é essa condensação do vapor da água que a gente tem? É um resfriamento que vai acontecer em áreas mais altas da nossa atmosfera terrestre e que vai ter por consequência a formação, né, a volta da água, saindo do estado gasoso, né, um estado de vapor e voltando à sua forma original de água no seu estado líquido. Quando a gente tem uma água atingindo áreas um pouco mais altas e um pouco mais frias da atmosfera, e aí são vários fatores que vão fazer com que essa água caminhe para essas regiões mais altas da atmosfera, a gente vai ter a formação de neve e granizo, né? Porque a água consegue atingir um ponto na atmosfera, um lugar na atmosfera terrestre que é mais frio, e nessa de atingir esse lugar que é mais frio, a água vai se resfriar de uma forma diferente, e nesse resfriamento a gente vai ter a formação de neve, granizo ou geada. E é interessante, agora falando um pouco de chuva,
que a gente tem alguns tipos de chuvas diferentes, né? A gente tem aqui 3 tipos de chuva para a gente pensar. Primeiro tipo, movimento frontal, né, que a gente chama de chuvas frontais. O segundo tipo, chuvas de convecção ou convectivas. E terceiro tipo é a questão das nuvens orográficas, que a gente também chama de chuvas orográficas. Cada um desses tipos é formado por um processo diferente, né? No tipo de chuva que a gente chama de frontal ou de movimento frontal, essa chuva vai ser causada principalmente, predominantemente, pelo movimento de frentes frias. O que são frentes frias? Lá na frente a gente vai explicar um pouquinho mais. A chuva de convecção, ela está relacionada àquele processo natural da água, o famoso ciclo da água, né? Que a água no seu estado líquido, ela vai evaporar, chegar num ponto da atmosfera que ela condensa, ela se esfria, se torna água líquida de novo e aí cai como chuva. Então, a chuva convectiva é aquele ciclo natural da água que a gente já ouviu falar algumas vezes em outras aulas de geografia. Agora, as nuvens orográficas são um tipo de chuva que vai ser causada diretamente pela vai ser causada diretamente pela ação do relevo de uma região. Pensa no seguinte: algumas áreas a gente tem serras, montanhas, planaltos tão altos que as nuvens de chuva elas não conseguem ultrapassar. É como se a gente tivesse uma montanha numa região e a chuva tentasse ultrapassar por ela, só que se chocava. E nessa de se chocar, a chuva não consegue atravessar e ela vai acabar caindo nessa área onde a gente tem essas serras, esses planaltos, esses relevos mais altos que a gente discutiu inclusive na última aula, né? As formas de relevo e como elas afetam a vida do Brasil. E aí um exemplo maneiro. Aqui no Brasil a gente tem um planalto chamado Planalto da Borborema. Planalto da Borborema é uma área alta, né, que fica na região nordeste do Brasil. E o que acontece? Qual é o grande efeito orográfico que a gente tem nessa área? Normalmente, a gente vai ter a chuva vindo pelo Oceano Atlântico, atravessando as áreas da região Nordeste. Só que quando ela chega de frente com o Planalto da Borborema, ela se choca e não consegue ultrapassar e acaba caindo antes desse Planalto. O que a gente vai ter por trás do Planalto? A gente vai ter algumas das áreas mais secas do Brasil, por um motivo muito básico: a chuva não consegue chegar nessas áreas. E aí a gente fala sobre massas de ar. Massas de ar são esses bolsões de ar que se deslocam na atmosfera, né? Essas grandes partes da atmosfera que como a gente costuma falar, elas se movem por vários motivos, entre eles o principal, diferença de pressão, né? É como se sabe, esse exemplo aqui ele vai ser meio zoado. Sabe a pasta de dente quando você aperta nela e ela espirra para frente? A pressão ela faz exatamente isso com as chuvas, com as massas de ar, é como se elas pressionassem. E nessa de pressionar, essas massas se deslocam para frente. Elas se deslocam para as direções que elas vão tomar segundo a pressão que vai ser aplicada a elas. Então, essas massas de ar, elas vão além de... Calma, pausa. Essas massas de ar, elas vão ter características próprias de calor, ou melhor, temperatura, como a gente falou, e de umidade. Ou seja, elas podem ser quentes ou frias, ou podem ser úmidas ou secas. E aí é interessante a gente pensar também que essas massas de ar elas não são plenas, elas não vão ser, elas não têm a síndrome de Gabriela, que nasceu assim e vai ser para sempre assim. Não, elas podem ser afetadas por outras massas de ar, ou também pelos lugares onde elas passam, ou ainda
E ao mesmo tempo que elas podem ser influenciadas, elas também podem influenciar os lugares que elas passam, outras massas de ar que elas encostam, né? E aí você já deve ter visto essa imagem em algum momento, né? Você vai lá ver o Jornal Nacional ou qualquer jornal da tarde, o seu pai e a sua mãe tá vendo, aí chega a Maju Coutinho e fala: agora a gente vai ter o avanço de uma frente fria no Brasil. Essa imagem, inclusive, é do site Clima Tempo, né? Que é um dos principais sites responsáveis por, é, por trazer a previsão do tempo no Brasil. E aí sempre vem essa imagem falando sobre o deslocamento das massas de ar em regiões. E aí sempre vem o que vem logo após uma imagem como essa aparece? As pessoas falando. E aí, por causa dessa massa de ar, a gente vai ter chuva no lugar. E aí, por causa dessa massa de ar, a gente vai ter o tempo mais seco em algum lugar. O que está querendo dizer com isso? Que essa massa de ar ela possui características e para os lugares que ela vai passar, para os lugares que ela vai caminhar, ela vai transferir essas características de umidade, de temperatura para esses lugares, né? E aí a gente vai ter sempre as previsões do tempo aparecendo através dessas imagens, né, que a gente vê na televisão. E a gente começa a falar sobre massas de ar do Brasil. E algumas coisas aqui que eu vou ler só para a gente destacar. Todas são quentes, exceto a MPA. Todas são úmidas, exceto a MTC. Professor, não estou entendendo o que o senhor está falando. Daqui a pouco a gente vai falar. A responsável pelo maior volume de chuvas é a MEC, que atua na Amazônia. E a que tem o trajeto mais extenso no território brasileiro é a MPA, que vai do sul até a Amazônia, causando um fenômeno chamado da friagem e das chuvas frontais, que estão relacionadas às frentes frias. E aí a gente tem um mapa que resume cada uma dessas massas de ar. Parece que está um pouquinho cortado, mas não tem nada sendo tirado da nossa tela não. E aí a gente vai ter massa de ar equatorial continental, massa de ar equatorial atlântica, massa de ar tropical atlântica, massa polar atlântica, massa tropical continental, né? 1, 2, 3, 4, 5 principais massas de ar que vão atuando no Brasil. E aí explicando os mapas. Os locais onde elas estão desenhadas são a origem. As setas que saem dessas massas de ar, agora eu acabei de perceber que não apareceu a setinha na televisão. Acabei de perceber que não apareceu a setinha. Pera aí. Essas bolinhas onde a gente tem o nome das massas de ar, elas vão ser os lugares de origem das massas de ar. As setinhas que saem dessas bolinhas que a gente tem o nome das massas de ar, elas vão ser o destino, ou seja, vai ser para onde essa massa de ar vai correr. E aí a gente vai ver que, dependendo da parte do ano, a gente vai ter um comportamento diferente dessas massas de ar. Olha, por exemplo, a massa equatorial continental, a MEC, né? Ela, no inverno, ela fica presa aqui, a MEC, né? No inverno, ela fica presa aqui na região norte do Brasil, principalmente no estado do Amazonas. Opa, caraca, como é que faz isso? Ah, garoto. Ela fica presa aqui principalmente... Cadê? Opa. Ela fica presa aqui principalmente no estado do Amazonas, né? A massa polar atlântica, quando a gente vai ver aqui no inverno, ela está se estendendo por quase todo o território brasileiro. Só nessa área mais aqui pelo meio que a gente não vai ver uma grande extensão dela. Mas se a gente for considerar pegar aqui da região sul, ela vai subindo, subindo, passa pelo centro-oeste e vai até a região norte, ou seja, ela caminha muito. Agora, olha no verão, cadê a massa polar atlântica? Não atua. Então, cada uma dessas linhazinhas vai mostrar para onde ela vai e as bolinhas mostram para gente de onde elas vêm. Beleza? E cada uma dessas massas, se você for analisar bonitinho os nossos
os nossos mapas, e no nosso livro também tem esse mapa para você analisar melhor, ele vai ter uma atuação diferente dependendo da estação do ano que a gente esteja passando. No inverno, né, a gente vai ter uma predominância maior da massa polar atlântica e da massa tropical atlântica, e no verão a gente já vai ter uma atuação muito maior da massa equatorial continental. Beleza? Vamos continuar. E aí a gente vai ter os tipos de massa no Brasil. E a gente fala isso aqui e encerra, né? A gente viu que a gente tem massas que se originam em cada um das regiões brasileiras. E aqui é uma legenda rápida para a gente entender os sentidos e as funções de cada uma delas. Massas equatoriais, elas estão perto da linha do Equador. E aí isso aqui é para você passar os exercícios muito bem. Massas equatoriais estão próximas da linha do Equador. Se elas estão próximas da linha do Equador, volta lá no começão da aula. Perto da linha do Equador, mais quente. Logo, as massas de ar que estão com o nome de equatoriais, elas vão ser quentes. Beleza? Por causa da proximidade da linha do Equador. As massas de ar tropicais que a gente tem, elas estão próximas ao Trópico de Capricórnio. A gente chama elas aqui de mais equilibradas. Elas são quentes, ok? Elas são quentes. Não tão quentes quanto o equatorial. Mas por que eu deixei esse tópico aqui pra gente? Porque a gente vai ter um momento do nosso estudo que a gente vai falar sobre um tipo de clima chamado subtropical. Subtropical. Se aí você for pegar a origem da palavra sub, abaixo, né? Tropical, de trópico. Logo, é um tipo climático que a gente vai encontrar abaixo do Trópico de Capricórnio. Se ela está abaixo do Trópico de Capricórnio, ela vai acabar sendo mais fria. E aí, nas massas polares, a gente tem por definição elas serem massas frias. E aí usa aquele exemplo que a gente trouxe lá no começo. Se a massa de ar equatorial perto da linha do Equador é mais quente, a massa polar que está mais próxima da região do Polo Sul, ela vai ser mais fria. Por quê? Porque ela está distante da linha do Equador. E aí a gente, passando para o próximo ponto aqui, massas atlânticas. Elas vão ter origem sobre o oceano, ou seja, oceano, água. Se a gente tem água, e aí a gente lembra lá do fator maritimidade, a gente vai ter uma concentração de umidade, né, muito maior do que a gente teria em outras situações. Logo, as massas atlânticas, elas tendem a ser úmidas. E aí o contrário também vale. As massas que estão se formando acima dos continentes, elas têm a tendência de serem mais secas, exatamente por essa falta d'água. E aí eu só queria voltar num negócio aqui para a gente entender. Quer ver? Aqui. Massa equatorial continental. Para você pensar. Massa equatorial continental. Equatorial, próximo à linha do Equador. A gente sabe que ela é quente. Continental está acima do continente. Aí você vai falar, se ela é continental, ela é seca, professor. Certo? Errado. Por que errado? Porque nas áreas continentais, a gente vai ter realmente uma origem mais seca. Só que a gente tem que lembrar que aqui na região norte do país, a gente tem a floresta amazônica. E o que a floresta amazônica faz? Com seus milhares e milhares de árvores. No processo da respiração das plantas, ela libera muita, mas muita umidade na atmosfera. Ela libera tanta umidade, mas tanta umidade, mas tanta umidade, que essa massa de ar que deveria ser seca, ela se torna uma massa de ar úmida. Então, a nossa exceção àquela regra que a gente estava falando é para a massa equatorial continental. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Eu posso perguntar?
Então tá bom. Daqui a pouco a gente se fala de novo. É isso aí. Um abraço e até mais.